Olá, vamos para mais uma aula hoje sobre números complexos. Continuidade, parte 2. Devido à necessidade de ampliação dos conjuntos numéricos, surgiu o conjunto dos números complexos, porque não conseguia-se resolver raízes quadradas de números negativos, e isso dentro de equações de segundo grau, equações de terceiro grau, assim como vimos na história do conjunto dos números complexos. Aqui está o nosso diagrama de Venn, que representa todos os conjuntos numéricos já estudados: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e os complexos que engloba todos eles. Vimos também que os números complexos eles podem ser expressados na forma algébrica e na forma geométrica, que é a representação no plano de Argand-Gauss. A sua forma algébrica é Z igual a A mais BI, onde o A representa a parte real e o BI representa a parte imaginária. O A e o B são números reais. Quando eu represento esse número geometricamente no plano de Argand-Gauss, a localização desse número complexo no plano recebe o nome de afixo. Para representar esse número complexo no plano de Argand-Gauss, eu tenho que lembrar que o eixo x é o eixo real, onde nós vamos representar o valor de A. O eixo y é o eixo imaginário, onde nós vamos representar o valor de B. Então, se eu tenho, por exemplo, um número 2 mais 3i, como que eu vou localizar esse número mesmo? 2 para o eixo real, com o 3 para o eixo imaginário. Então, por exemplo, seria o ponto aqui representado pelo número z igual a 2 mais 3i, certo? Tudo bem? Agora nós vamos ver um pouquinho dos números complexos no nosso dia a dia, começando sobre os números complexos na tecnologia, tá? Aqui vocês estão vendo, né, a imagem de um avião, explicando aqui a questão do que representa cada uma das coisas nele, onde é a gravidade, o arrasto, sustentação e o avanço. Não vou aprofundar, lógico, né, nesse assunto, mas é só para vocês entenderem onde vai aparecer os números complexos aqui na tecnologia. F é igual a x mais y. O que significa isso aqui? Tá? Permite calcular a força de arrasto responsável pela sustentação do corpo. A partir da solução dessa equação, define-se o perfil aerodinâmico que facilita a circulação do fluido em torno da asa do avião. Tudo bem? Os aviões de air race seguem os mesmos princípios de todos os aviões, porém, para a realização dos malabarismos, a eficiência aerodinâmica dessas aeronaves precisam ser potencializadas e o arrasto reduzido. Operações envolvendo o conjunto dos números complexos. Na aula anterior, trabalhamos com as operações adição e subtração. Só lembrando que para resolver as operações adição e subtração entre números complexos, nós devemos adicionar ou subtrair parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Agora nós vamos para a operação multiplicação. Precisamos lembrar de uma coisa importante, que nós vimos anteriormente, que está na definição do conjunto dos números complexos, que raiz quadrada de menos 1 vale i, ou i ao quadrado vale menos 1. Operação inversa da radiciação, potenciação, tá? Primeiro exemplo. Dados dois números complexos, e1 igual a 5 mais i
e Z2 é igual a 2 menos I. Calcule a sua multiplicação. Então, eu vou efetuar o produto entre o Z1 e o Z2, que é 5 mais I vezes 2 menos I. Para resolver essa operação, nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, tá? Então, vai ficar assim, 5 vezes 2, já vou lá direto para o resultado, tá? 10. 5, desculpa, tá aqui, ó, 10. 5 vezes menos I, menos 5I. I vezes 2, mais 2I. I vezes menos I, menos I ao quadrado. Ó, tá aqui. Aí apareceu aqui o 1. Por quê? Porque I ao quadrado vale, olha aqui em cima, menos 1. Então, se é menos I ao quadrado, é menos menos 1. Menos menos 1 vai ficar mais 1. Agora, a gente vai juntar aquilo que nós podemos. Ou seja, é adição e subtração de números complexos. Então, parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Quem é parte real? O 10 e o 1. Então, eu juntei aqui, ó, 10 mais 1, que deu 11. Parte imaginária com parte imaginária, menos 5i mais 2i. Então, menos 5i mais 2i deu menos 3i. Portanto, Z1 vezes Z2 é igual a 11 menos 3i, certo? Segundo exemplo, considere os números complexos. Z1 é igual a 2 menos 3i e Z2 é igual a menos 1 mais i. Dê o produto entre Z1 e Z2. Mesma coisa, tá? Eu vou pegar cada elemento que está no Z1 e multiplicar por cada elemento que está no Z2, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes i, 2i. Menos 3 vezes menos 1, menos ou mais. Menos vezes menos, mais 3i. E menos 3i vezes i vai dar menos 3i ao quadrado. Menos 3i ao quadrado, o que vai acontecer? Lembra que o i ao quadrado vale menos 1, então a gente substitui ele por menos 1. Coloquei aqui na frente, ó. Copiei tudo. Na verdade, a gente só realizou aqui essa adição, então ficou menos 2, 2i mais 3i, 5i, menos 3i ao quadrado ficou menos 3 vezes menos 1, que deu 3. Então, eu tenho menos 2 mais 5i, estou só copiando, mais 3. Por que mais 3? Porque menos 3 vezes menos 1 deu 3. Agora, quem eu ainda posso juntar aqui? O real com o real, que é o menos 2 com o 3. Menos 2 mais 3 deu 1. 1 mais quem que eu já tinha? 5i. Esse é o resultado da operação do produto entre Z1 e Z2. Terceiro exemplo. Menos 4 vezes 13 mais 5i. Então, aqui eu tenho apenas um número multiplicando um número que eu considero somente real, multiplicando por um número complexo. Então, eu vou fazer a propriedade distributiva também. Vou multiplicar quem está aqui fora por quem está dentro. Menos 4 vezes 13, menos 52. E menos 4 vezes 5i deu menos 20i. Quarto exemplo. 2i vezes 3 menos 8i. Então, agora eu tenho um número que é considerado complexo puro, porque ele só tem a parte imaginária, multiplicando por um número complexo. Mesma coisa, vou aplicar a propriedade distributiva. 2i vezes 3 deu quanto? 6i, tá? E 2i vezes menos 8i deu menos 16i ao quadrado. Quanto que é menos 16i ao quadrado? É menos 16 vezes menos 1. Por quê? Porque i ao quadrado vale menos 1. Então, eu vou ter 6i menos 16 vezes menos 1. 6i continua sendo 6i. Menos 16 vezes menos 1 é igual a
16. Então, o resultado dessa multiplicação foi 6i mais 16, ou 16 mais 6i, certo? Conjugado dos números complexos. O que é o conjugado? Primeiro, para realizar a operação de divisão de números complexos, eu preciso saber o que é conjugado, tá? Então, o que ele significa? Conjugado é apenas trocar o sinal do número complexo na parte imaginária. Então, dado o número complexo z igual a mais bi, o seu conjugado vai ser representado assim, o z com uma barrinha em cima. Toda vez que isso aparecer, significa conjugado. Então, o conjugado é igual a menos bi. Ou seja, vocês perceberam que nós trocamos apenas o sinal de quem está na parte imaginária, tá? Exemplos. Primeiro, Z1 é igual a 6 mais 3i. Como que vai ficar o conjugado dele? 6, troca o sinal da parte imaginária, menos 3i. A parte real não mexe o sinal, tá, gente? Só na parte imaginária. Exemplo 2. Z2 é igual a menos 7 menos 9i. Então, o conjugado vai ser menos 7, troca o sinal da parte imaginária, mais 9i. Z3. Z3 é só 15i. Então, eu vou trocar o sinal porque é só a parte imaginária. Z3 vai ser menos 15i. Z4 é igual a menos 8. Z4 continua sendo menos 8. Por quê? Porque aqui esse número é um número real, não tem nada na parte imaginária. Então, eu não tenho o que mexer. Continua a mesma coisa o conjugado dele, tá? Aí eu tenho aqui um exemplo 5. Se z é igual a 2 mais i vezes 1 mais i vezes i, então o conjugado de z será dado por. Ou seja, para eu dar o conjugado, primeiro eu tenho que efetuar essa multiplicação aqui, porque o número complexo z ele é dado pelo produto entre esses três números complexos, 2 mais i, 1 mais i e i, tá? Então, vamos resolver primeiro a multiplicação, correto? Vamos lá aplicar a propriedade distributiva. Coloquei aqui embaixo. Vamos lá, passo a passo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes i, 2i. I vezes 1, i. I vezes i ao quadrado. Aí, o resultado que der aqui, eu vou multiplicar por quem está sobrando ainda, que é o terceiro número complexo, que é só o i. Então, vamos resolver essa parte aqui dentro do parênteses. Ficou 2, porque mais 3i? Porque 2i mais 1i deu 3i. E por que ficou menos 1? Porque é mais i ao quadrado. Lembra que i ao quadrado vale menos 1. Vezes o i. Quem eu ainda posso juntar aqui? Parte real com parte real. 2 com menos 1. 2 menos 1 deu 1. 1 mais 3i. Agora, esse resultado eu vou multiplicar pelo terceiro número complexo, que é i, tá? Então, vai ficar 1 vezes i deu i. E 3i vezes i deu 3i ao quadrado. O que eu tenho que fazer aqui? Substituir o i ao quadrado por menos 1. Sempre que aparecer i ao quadrado, a gente vai substituir por menos 1. Sempre que aparecer raiz quadrada de menos 1, eu vou substituir por i, ou vice-versa, tá? Então, vai ser i mais 3 vezes menos 1. Por que 3 vezes menos 1? Porque o i ao quadrado vale menos 1. Quanto que vai dar isso? Vai dar i, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, ficaria i menos 3, ou menos 3 mais i. Só que eu não quero o z, eu quero o conjugado de z. Para fazer o conjugado de z, eu tenho que mudar o quê? O sinal da parte imaginária. Quem é o sinal da parte imaginária? Está aqui. Se é mais i, vai ficar menos i. Então, vai ser menos 3 menos i. Portanto, a alternativa correta é a. Operação de divisão de números complexos. Como vocês viram
anteriormente, eu disse que para fazer a operação de divisão de números complexos, a gente precisa saber o que é conjugado. O que é conjugado mesmo? Conjugado é trocar o sinal do número complexo na parte imaginária. Seja z igual a 7 mais 8i e w igual a 2 menos 5i. Eu quero fazer ou efetuar o quociente entre z e w, ou seja, dividir z por w. Quem que é o z? 7 mais 8i. Quem que é o w? 2 menos 5i. Para efetuar a divisão entre números complexos, eu preciso multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Ou seja, para efetuar a divisão entre números complexos, eu tenho que multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo conjugado do número que está embaixo, tá? Então, vai ficar como 7 mais 8i dividido por 2 menos 5i vezes 2 mais 5i. Mesma coisa aqui, vezes 2 mais 5i. Por que ficou 2 mais 5i? Porque ele é o conjugado de quem? De quem está embaixo, ó, do w, tá? Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Agora, basta a gente aplicar a propriedade distributiva e efetuar as adições e subtrações necessárias. Então, vamos lá. Vamos fazer isso em cima e embaixo, no numerador e no denominador. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5i, 35i. Lembra que eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, então tem que multiplicar cada número que está no primeiro complexo por cada um do segundo complexo, ou seja, parte real por real, real por imaginário, imaginário por real, imaginário por imaginário. 8i vezes 2, 16i. E 8i vezes 5i, 40i ao quadrado. Tá, fiz a parte de cima. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Vou mudar a cor aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5i, 10i. Menos 5i vezes 2, menos 10i. E menos 5i vezes 5i, menos 25i ao quadrado. Agora, eu vou realizar as operações de adição necessárias e subtração que a gente tem. Real com real, imaginário com imaginário, tá? Então, aqui em cima, ó, quem que eu tenho? 35i com 16i deu quanto? Deu 51i, tá? Vamos anotar aqui, ó, 51i. 40i ao quadrado é 40 vezes menos 1, que deu quanto? Menos 40. Tudo bem? Lembra que i ao quadrado vale menos 1. Então, 40 vezes menos 1 deu menos 40. Então, aqui em cima, quem que eu tenho? 14 mais 51i menos 40. Tá. Vamos ver lá embaixo agora. Quem que eu tenho? 4 mais 10i menos 10i. 10i menos 10i, o que aconteceu? Zerou. Se eu tenho 10i, tirei 10i, zerou, tá? Então, eu posso eliminar isso aqui. Sobrou quem? Menos 25i ao quadrado, que é menos 25 vezes menos 1, que vai dar quanto? 25. Correto? Então, em cima, quem eu tenho? 14 mais 51i menos 40. Quem eu posso juntar aqui em cima? O 14 com menos 40. 14 com menos 40 deu menos 26. E embaixo? Embaixo eu tenho 4 e o 25. 4 mais 25 deu quanto? 29, tá? E aí, em cima, eu ainda tenho 51i, tá? Então, eu coloquei ele aqui, 51i. Por que que está separado? Porque eu já separei. Os dois não estão dividindo por 29, então, geralmente, o número complexo, ele vai aparecer separado, parte real e parte imaginária. Por que que está na forma, né, de
uma divisão de uma fração, porque não tem uma divisão exata. 26 não dá para dividir pelo número 29 e obter um número inteiro, vai dar um número decimal. Então, quando isso acontece, a gente deixa na forma fracionária, tá? Então, ficou menos 26 sobre 29 mais 51i sobre 29, correto? Segundo exemplo, nós temos aqui o número complexo z igual a 1 mais 3i dividido por 1 menos i. Para efetuar essa divisão, lembra que a gente vai ter que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, quem é o denominador? 1 menos i. Quem é o conjugado dele? 1 mais i. Então, eu vou multiplicar 1 mais 3i e 1 menos i por 1 mais i, tá? Efetuando essa multiplicação, propriedade distributiva, parte real com parte real com parte imaginária, depois parte imaginária com real e parte imaginária com imaginária. 1 vezes 1, 1. 1 vezes i. 3i vezes 1, 3i. E 3i vezes i, 3i ao quadrado. Aí embaixo, quem que a gente tem embaixo? 1 vezes 1, 1 ao quadrado, que é 1. 1 vezes i vai dar 1i. Vocês estão vendo que aqui eu não coloquei. Por quê? Não sei se vocês vão perceber, mas embaixo a gente sempre vai anular essa parte imaginária, porque vai ficar sempre um positivo e um negativo, tá? Só vou colocar aqui do lado, ó, 1i, ou somente i. Menos i vezes 1, menos 1i, ou menos i. Entenderam? 1i menos 1i, o que vai acontecer? A gente vai anular. Por isso que eu nem coloquei aqui embaixo. Então, eu coloquei só 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1. E menos i vezes 1 ficou menos i ao quadrado. Agora, o que a gente resolve lá na parte de cima? Bom, 1 mais 3i mais 1i, eu posso juntar. 1i mais 3i vai dar 4i. Mais 3 vezes i ao quadrado é 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 dá quanto? Menos 3. Menos 3 mais o 1 que tem ali dá menos 2. E 1i mais 3i, 4i. Agora embaixo, no denominador, 1 ao quadrado é 1. Menos i ao quadrado é menos 1. Então, 1 menos menos 1 vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Como que ficou o nosso número? Menos 2 mais 4i dividido por 2. Ou menos 2 dividido por 2 mais 4i dividido por 2. Agora, a gente vai ter uma divisão exata, tá? Então, eu posso fazer menos 2 dividido por 2, menos 1. 4i dividido por 2, 2i, tá? Terceiro exemplo. Z1 dividido por Z2. Quem que é o Z1? 3 menos 4i. Quem que é o Z2? 3 mais i. Para efetuar essa divisão, lembra que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Quem que é o conjugado do denominador? 3 menos i. Então, ficou 3 menos 4i vezes 3 menos i. E 3 mais i vezes 3 menos i. Lá na frente, vamos lá aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos i, menos 3i. Menos 4i vezes 3, menos 12i. Menos 4i vezes menos i, deu mais 4i ao quadrado. Agora, vamos para o de baixo. Denominador. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos i, lembra que eu falei lá? Menos 3i. O que vai acontecer com isso aqui? Vai sempre anular, então não tem necessidade de colocar. Estou colocando para vocês enxergarem. I vezes 3 mais 3i. O que vai acontecer com isso aqui? Menos 3i mais 3i, eu vou anular, porque vai dar zero. E i vezes menos i deu menos i ao quadrado. Por que eu coloquei 1 aqui? Porque menos
i ao quadrado é menos menos 1. Menos menos 1 é igual a 1. Então, agora eu vou resolver a parte de cima. 9 menos 3i menos 12i deu menos 15i. Tá aqui, ó. O 9 eu continuei deixando ele ali. 4 vezes i ao quadrado é 4 vezes menos 1, que deu menos 4. E embaixo, 9 no denominador, 9 mais 1 é igual a 10. Agora, quem que eu posso juntar aqui no numerador? Parte real com parte real. 9 menos 4 deu 5. Menos 15i. Menos 15i. Sobre 10. Tá. Aí, aqui, o que a gente pode fazer? Não dá para dividir o 5 por 10 e o 15 por 10. Só que dá para a gente simplificar. Por quanto dá para a gente simplificar? Por 5, não é? Então, se eu dividir 5 por 5, deu 1, tá aqui. 10 por 5, deu 2, denominador. E 15 por 5, deu 3. Então, o meu número complexo, o resultado da operação de divisão do Z1 pelo Z2, deu 1 menos 3i sobre 2. Ou, como na maioria das vezes vai aparecer, meio, que é 1 dividido por 2, menos 3 meios, porque também está dividindo por 2, de i, tá? Separando parte real e parte imaginária, certo? Agora nós vamos falar sobre a operação potenciação de números complexos. A potenciação de números complexos, ela é muito fácil. Existe uma regularidade obedecida entre a potenciação de i, tá? Vamos observar aqui. I elevado a zero é igual a 1, porque qualquer número elevado a zero vale 1. I elevado a 1 vale i, por quê? Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. I elevado ao quadrado é menos 1, pela definição do conjunto dos números complexos. I elevado ao cubo deu menos i, por quê? É só a gente fazer i ao quadrado vezes i elevado à primeira potência. Então, menos 1 vezes i, menos i. I elevado à quarta. I elevado à quarta é só a gente fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado vezes i ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E a quinta é só a gente fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i elevado a 1, que é menos 1 vezes menos 1 vezes i, que vai dar i. I elevado à sexta é só fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1. I elevado à sétima é só fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i elevado a 1, que vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes i, que dá menos i. Vocês observaram algo de semelhante aqui, ó? Olha só, até coloquei separadinho as 4 potências que eu coloquei logo em seguida. O que a gente observa? Que a cada 4 potências, a gente tem uma regularidade, ou seja, os resultados voltam a se repetir. Portanto, para efetuar a operação potenciação de números complexos, a gente não vai precisar ficar fazendo até chegar na potência desejada, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Olha o exemplo. Para encontrar o resultado de qualquer potência, dividimos o expoente, no caso do meu número complexo, por 4 e resolvemos a potência utilizando como expoente o resto da divisão. Por exemplo, se eu tenho lá, i elevado a 1047, vocês imaginam se a gente tivesse que fazer até chegar no 1047? Então, para que isso não aconteça, a gente já observou que existe uma regularidade na sequência da potenciação de números complexos, que a cada 4 potências os resultados voltam a se repetir. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar 1047 e dividir por 4. Quando eu fiz essa divisão, deu 261 e sobrou 3. O que isso significa? Que i elevado a 1047 é igual a i elevado ao cubo, que a gente já sabe. Quanto que é i elevado ao cubo?
menos I. Então, I elevado a 1047 também vale menos I, assim como I elevado ao cubo. Concluindo, sempre que eu tiver que efetuar a operação potenciação entre números complexos, você vai pegar o expoente da sua potência, dividir por 4 e observar o resto. O resto vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. O que isso significa? Que é a mesma coisa que i elevado a 0, ou i elevado a 1, ou i elevado ao quadrado, ou i elevado ao cubo. Certo? Tudo bem? E para finalizar, coloquei aqui um exemplo interdisciplinar envolvendo conjuntos números complexos. Uma fonte de tensão de 220 volts alimenta uma carga de impedância Z igual a 10 mais 10 e ohm. Qual é a corrente elétrica fornecida pela fonte? Então, I, né, que é a corrente elétrica, vai ser dado por U dividido por Z. Quem que é o U? O U é a tensão. Quanto que é a tensão? 220. Dividido por Z. Quem que é o Z? Impedância. 10 mais 10J, tá? Como que eu faço essa divisão? Lembra? Divisão de números complexos. Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, vai ser vezes 10 menos 10J e vezes 10 menos 10J. Aplicando a propriedade distributiva. 220 vezes 10, 2.200. 220 vezes menos 10J, deu quanto? Menos 2.200J, tá aqui. Agora embaixo, denominador, 10 vezes 10, 100. 10 vezes menos 10J, vai dar menos 100J. Aí, quando eu multiplico 10J vezes 10, vai dar mais 100J. Menos 100J mais 100J, zerou. Então, nem coloquei aqui. 10J vezes menos 10 vai dar menos 10J ao quadrado. Menos 10J ao quadrado é menos 10 vezes, lembra que é como se fosse o I aqui, tá, gente? Elevado ao quadrado vale menos 1. Então, a gente substituiu por menos 1 e deu quanto? 10 vezes 10, 100. Em cima, quem que a gente obteve, então? 2.200 menos 2.200, J. E embaixo, 100 mais 100, 200, tá? Aí, aqui eu só coloquei separado para vocês, para ficar a parte real e a parte imaginária. 2.200 dividido por 200, dividi aqui, ó, por 100 e por 100, ficou 22 por 2, deu 11. Mesma coisa, dividir por 100, dividir por 100, ficou 22 por 2, que deu 11, só que aqui é negativo. Então, a corrente elétrica aqui, né, fornecida pela fonte, vai ser igual a 11 menos 11J. Ok? Obrigada. Até a próxima aula.